Quantos bitcoins você precisa ter hoje para poder se aposentar no futuro? Essa é a resposta que eu vou responder no vídeo de hoje, utilizando alguns dados que o Sminston With, esse carinha aqui que tá na tela, ele tem PhD em engenharia, então assim, ele juntou alguns dados, tem muito post legal no perfil dele e eu realmente gostei demais do post. O post em si que a gente vai falar em questão é esse daqui que a gente vai falar sobre ele. É um post muito fundamentado, com realmente muita matemática, que eu achei bem consolidado, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Então nesse vídeo aqui você vai descobrir quantos bitcoins você precisa ter hoje para poder se aposentar no futuro, ganhando a certa quantia que você quer ganhar. E eu fiz alguns vídeos antes aqui para o canal, já trazendo algumas expectativas de quanto que você tinha que ter em Bitcoin para em 2030 você poder se aposentar ganhando 30 mil reais por mês corrigidos à inflação. E aí nesse vídeo eu trouxe 4 expectativas, uma da Bloomberg, uma da Cathie Wood, uma do Michael Saylor e uma minha mesmo, dizendo quantos bitcoins você precisava ter. Esse vídeo é de mais ou menos 6 meses atrás e nele eu falo que, de acordo com a previsão da Bloomberg, onde a gente vai chegar a 400 mil dólares por Bitcoin em 2030, você precisaria de 2 bitcoins, ou seja, 1 milhão e 120 mil reais hoje que você comprasse Bitcoin. Você poderia se aposentar em 2030 com 5 milhões e meio, o que seria suficiente para você ganhar 30 mil reais por mês, corrigidos à inflação para o resto da sua vida. A segunda projeção era da Cathie Wood, onde ela dizia que o Bitcoin ia chegar em 1 milhão de dólares até 2030, e aí então essa conta caía para 1 Bitcoin, você precisava ter 580 mil reais comprados em Bitcoin hoje para poder se aposentar ganhando os 30 mil por mês. A terceira previsão era do Michael Saylor, onde ele falava que o Bitcoin ia chegar a 4,7 milhões de dólares até 2030. E aí, de acordo com a previsão de Michael Saylor, você só precisaria ter hoje 0,2 Bitcoins, ou seja, 112 mil reais em Bitcoin, para poder se aposentar em 2030, já ganhando 30 mil reais por mês. E a minha previsão naquela época é que o Bitcoin estaria na casa dos 600 mil dólares em 2030 e que 1,6 Bitcoins eram suficientes para você se aposentar, ou seja, 900 mil reais. Mas claro, cara, aquele foi um vídeo muito menos matemático e infundado do que esse aqui que a gente vai fazer hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Pessoal, interrompendo rapidinho o vídeo para falar para vocês que as inscrições para o meu curso Dominando Cripto estão abertas. Nesse curso eu ensino tudo que você precisa saber para começar a compreender o fundamento de uma criptomoeda, para entender se ela é boa ou ruim, para você ser capaz de montar uma carteira com altcoins que de fato são fundamentadas. Explico do porquê algumas vezes algumas criptomoedas sobem, algumas outras caem, como que tudo tem relação com macroeconomia, o que é o ciclo do Bitcoin, quais indicadores e tudo que eu vou usar para saber a hora de vender minhas criptomoedas, tudo isso está lá, ou seja, todo o meu conhecimento eu jogo nesse curso para vocês. Caso você queira fazer o curso, é só se inscrever no link aqui na descrição, tá bom? Eu te chamo no WhatsApp depois e te passo todas as instruções sobre como vai funcionar, porque todas as aulas são ao vivo, tá? Você pode tirar dúvida comigo ali na hora. Você tem acesso à minha carteira, ou seja, você consegue ver todas as altcoins que eu tenho e tem acesso ao meu WhatsApp durante 2 meses, tá? Então o link aqui na descrição, é só você comprar que eu te chamo no WhatsApp e te dou todas as instruções. Podem continuar o vídeo, até mais. Esse é o gráfico que a gente vai trabalhar hoje, esse é o gráfico feito pelo Sminston. Aqui a gente pode escolher quantos anos a gente tem hoje, com quantos anos a gente quer se aposentar, se é aos 35, aos 45, aos 55, aos 65 e aos 75, e quantos milhares de dólares a gente quer ganhar por ano. Como lá nos Estados Unidos é comum falar, ao invés de você falar quanto você ganha por mês, você fala quanto você ganha por ano, quando você vai dizer para uma pessoa o quão sucedido ou não você está sendo na vida, eles colocam aqui de milhares de dólares por ano. Mas aí a gente vai fazer essa conta fazendo o seguinte, o que tá aqui a gente multiplica por 6, divide por 12 e a gente vai descobrir quanto a gente ganha por mês. Então abrir até a calculadora, nesse caso a gente vai escolher ganhar 75 mil dólares por ano, ou seja, bota vezes 6 aqui pra gente chegar em reais, seriam aí 450 mil reais por ano, e aí a gente divide isso por 12 pra gente descobrir então que nesse caso a gente vai estar aqui mirando os 37.500 reais por mês. Antes da gente ir pro gráfico, eu quero ler esse tweet dele aqui com vocês. Então vamos pegar aqui a versão traduzida, né? Tanto online quanto pessoalmente, a pergunta que ele mais escuta é quanto Bitcoin eu devo comprar? E aí ele fala que ele montou esse modelo e diz como é que funciona. Então passo 1 seria decidir a idade que a gente quer se aposentar. E aí que ele montou os grupos de 35 anos, 45 anos, 55 anos, 65 anos e 75 anos. Ele deixou isso já montado. Aí o passo 2 seria determinar em dólares de 2025 as despesas anuais com as quais você quer viver a partir do seu ano de aposentadoria. Que é o que a gente já fez, a gente escolheu aqui 75 mil dólares por ano, que vai dar aí cerca de 37 mil reais e 500 por mês na nossa conta bancária, e eu acho que isso é satisfatório pra gente poder se aposentar. Ainda mais porque vocês vão ver que ele vai falar mais pra frente que esses 37.500 a cada ano você vai adicionar 7% nisso daí, ou seja, essa conta já tá incluindo 7% de inflação anual que você vai poder adicionar nesse valor. Então no primeiro ano você vai ganhar 37.500 e no segundo ano você vai adicionar mais 7% aqui nessa conta, ou seja, você vai já começar a ganhar 40 mil por mês no segundo ano, e aí você vê aqui no terceiro ano 42.900, ou seja, ano por ano vai se corrigindo em 7% os seus saques, o quanto que você tá recebendo por mês. Bom, aí ele fala para encontrar a idade atual e o resto é coisa simples que eu vou explicar já já. O que importa nesse tweet é as suposições que ele fez. A primeira suposição de todas é a mais importante, que é qual que vai ser o preço futuro do Bitcoin, e para isso ele usou a Power Law.
O modelo de Power Law é esse daqui, ele monta uma linha aí que ele acredita que o preço do Bitcoin vai estar valendo, e desde então o preço do Bitcoin tem respeitado essa linha, e a expectativa que ele escolheu é essa aqui da linha verde, que é a linha mediana da Power Law, ou seja, ele acredita que seguindo essa linha verde, por exemplo, lá na casa dos 200 de 2040, quando a gente estiver em 2040, a gente vai estar na casa dos 4,7 milhões de dólares. E que em 2030 a gente vai dar aqui na casa, por exemplo, dos 500 mil dólares. Então é essa suposição que ele está fazendo, que o Bitcoin continuará crescendo dessa forma exponencialmente dentro dessa linha até o infinito e além. A segunda suposição é que todo mundo morre aos 100 anos, ou seja, esse dinheiro aqui só vai durar até os 100 anos de idade. Ou seja, o que esse gráfico aqui, esse modelo está supondo é que quando a gente chegar na idade que a gente determinou para se aposentar, por exemplo, 65 ou 55 anos, o que a gente vai fazer é começar a vender Bitcoin de forma que a gente receba esses R$ 37.500 por mês. E aí que nesse modelo, quando a gente chegar nos 100 anos, a gente completar 100 anos de idade e a gente for fazer um aniversário ali de um mês do nosso 100 anos de idade, a gente já não vai mais ter dinheiro. Ou seja, o último mês que você vai receber dinheiro é no mês em que você completou 100 anos. E depois disso, seus Bitcoins vão ter acabado. Porque eles supõem que esse dinheiro que você está retirando por mês é da venda dos seus Bitcoins. Outra suposição é essa, que a inflação anual será de 7%, ok? Então ele até dá o exemplo aqui. Se você escolher ganhar 100 mil dólares por ano em 2035, isso vai ser cerca de 196 mil. E que o modelo já prevê isso. E na quarta aqui, ele fala que ele supôs a quantidade mínima que você tem que ter de Bitcoins para não chegar a zero antes dos 100 anos. E que aí o indivíduo ele pode determinar ter um pouquinho mais de Bitcoin caso ele ache que vai viver mais que isso. Ele assume que a sua taxa de retirada, ou seja, essas vendas de Bitcoin que você vai fazer todo mês vai ser sempre a mesma. Você não vai ficar alguns meses tirando mais do que outros e compensando em outros, não vai poder fazer isso. E ele assume que não vai ser cobrado imposto sobre saques. E ele deixa claro que isso aqui também não é um conselho financeiro, não é uma recomendação de investimento e nem nada. E aí nós vamos para o gráfico, senhoras e senhores. O gráfico a gente pode começar escolhendo se a gente vai se aposentar aos 35 anos, aos 45 anos, aos 55 anos, aos 65 anos e aos 75 anos. Eu sou um rapaz que gosta de trabalhar, mas eu quero cada vez mais trabalhar por lazer e não por dinheiro, por isso eu quero me aposentar aos 55 anos. Eu acho que essa é uma boa idade. Então eu vou acessar esse gráfico que ele deixa na descrição desse mesmo Twitter aqui que ele fez, desse tweet que ele postou, que ele deixa só as linhas de quem quer se aposentar aos 55 anos. Então vamos lá, estamos nos aposentando aos 55 anos, a gente vai escolher também aqui os 75 mil dólares por ano, ou seja, a nossa linha base é essa daqui, é a segunda linha aqui, né, de baixo para cima, que é a que marca quem vai ganhar 75 mil dólares por ano. A minha idade hoje é de 21 anos, mas eu vou marcar aqui então 22 anos só para dar uma arredondada para cima, e aí é muito mais fácil do que parece, eu vou ter que só jogar minha cara aqui pro lado para conseguir ver a tela. Se eu subir aqui na linha do 22 anos até chegar nessa linha, que é a linha aqui dos 75 mil dólares, e eu marcar essa bolinha aqui, essa bolinha é a quantidade de Bitcoins que eu preciso ter hoje para poder me aposentar aos 55 anos. E a gente consegue ver que é mais ou menos aí cerca de, 0,35 Bitcoins. O que seria hoje mesmo, nos preços atuais, 197 mil reais comprados em Bitcoin, ou né, 34 mil dólares em Bitcoin. Hoje eu já teria a quantidade de Bitcoins necessária, de acordo com esse gráfico, para aos 55 anos eu passar a vender esses Bitcoins com a mesma frequência todo mês e retirar desses Bitcoins 37.500 reais todos os meses, que vão subindo a cada ano 7% esses saques. Isso tudo até eu chegar aos meus 100 anos de idade, claro, sem considerar que eu tenha que pagar imposto nenhum sobre esse saque. E aí, para deixar bem claro, caso vocês também queiram fazer, ó, abram uma print ou peguem essa imagem e também coloquem aí no seu editor de imagem. E aí vocês vêm aqui, escolhem a idade que vocês querem se aposentar, né? E aí vocês acham lá o gráfico, tá aqui no link embaixo da descrição, eu vou deixar o tweet desse cara para vocês poderem encontrar os gráficos. Achem aqui a quantidade de dinheiro que você quer ganhar por mês. Eles estão, né, relacionados, então aqui é a primeira linha de baixo para cima, a segunda linha de baixo para cima, ou seja, 75 mil dólares vai ser essa linha daqui. E aí realmente traça aqui uma reta na sua idade, ó, você tem o quê? 34 anos, vamos supor que você tivesse 34 anos, quer se aposentar aos 55 anos, ganhando 37.500 reais por mês. É só você subir essa linha aqui até encontrar a linha que você selecionou, aqui a gente encontrou ela, e aí 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 Bitcoins seria a quantidade necessária de Bitcoins hoje para você poder se aposentar aos 55 anos. Então é bem simples, só façam esse negócio aqui de desenhar no gráfico que vai ficar muito fácil de entender. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha agregado na vida dos senhores, e espero que vocês já tenham dinheiro suficiente para poderem se aposentar no futuro, mas caso não tenham, cara, legal, a vida é isso, ela é de desafios e a gente tem que se desafiar. Então, botem mais um novo desafio na sua vida, acumular a quantidade de Bitcoins necessários que essa tabela tá dizendo. Não que ela seja a dona da verdade, mas que sirva então de incentivo para vocês comprarem mais Bitcoin. Mas eu acho sim um modelo bem sincero, um modelo bem realista e que eu acho que faz muito sentido. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like e mandar para um amiguinho aí que também investe em criptomoedas e que pode querer ver um vídeo como esse. Lembrando, o link para esses gráficos estão todos aqui na descrição e eu vejo você em um próximo vídeo. Obrigado, pessoal.
pessoal. Tchau, tchau, até mais.